Boa tarde, mano. Tarde. Sobre seus planos para esse jogo de domingo, se você vai levar algum titular, se vai mesclar o elenco, já pode adiantar alguma coisa? Olha, alguns jogadores vou deixar aqui. Vou deixar Fábio, vou deixar Dedé, vou deixar Edilson, que está suspenso, e vou deixar Barcos. Os outros todos vão viajar e a formação da equipe nós vamos decidir a partir do treino de hoje à tarde, completando amanhã, para a gente estabelecer a formação inicial. Queria fazer uma pergunta sobre o seu setor de meio campo. Você testou várias duplas essa temporada, testou não, né? Utilizou várias duplas de volante essa temporada. O Henrique com o Lucas, que tem jogado com mais frequência, Ariel jogou, Bruno Silva chegou a jogar em algumas oportunidades. Queria que você falasse especificamente sobre o Henrique, o que você acredita de característica dele que o faz o seu titular incontestável hoje, se ele é realmente incontestável, quais características você considera sobre esse jogador mais importantes? Bom, não preciso falar das características do Henrique. Todos vocês sabem, o torcedor sabe. O Henrique é um jogador de muito tempo no Cruzeiro, né? Campeão com os demais jogadores, um jogador que foi campeão com a gente ano passado, é o capitão da equipe, né? Mas eu nunca dou a um jogador a titularidade permanente. Num grupo como o nosso, a competitividade, a briga pela posição é algo saudável, né? É isso que empurra para cima em determinados momentos. E essa briga aqui é muito, muito correta, né? Também ouço, eu sei, né? Não sou surdo, sei das preferências de alguns, mas a gente procura optar por aqueles que entregam aquilo que precisa entregar nas horas mais importantes, nas horas mais difíceis, né? Então, ele conquistou esse direito de jogar mais vezes como titular. Estou satisfeito. Mas também estou satisfeito com os outros que entraram e jogaram, né? No momento mais delicado do ano, Lucas Silva entrou, a equipe cresceu, a gente estava com dificuldade no setor de meio campo, né? Mas Ariel já voltou também e já voltou jogando bem, já recuperou uma condição que tinha ficado um pouco para trás, né? Talvez a dupla que eu menos tenha usado é esses volantes, todos eles, com o Romero, que pode aparecer aí na frente. Não vai aparecer contra o Flamengo, porque o Romero está fora, né? Agora, mano, a gente não sabe ainda a escalação da equipe, são alguns fatores que você vai avaliar, mas quando você precisou utilizar esse tipo de formação, preocupado também com a sequência, te agradou, principalmente no jogo contra o Inter e contra o Fluminense, uma contingência, o Cruzeiro acabou não saindo vencedor daquele jogo. Passa por isso também a qualidade do jogo que o Cruzeiro tem que fazer contra o Vitória e pode fazer? Vamos esperar um pouco para tomar a decisão. A gente está com todo mundo bem inteiro. Os jogadores que não vão viajar são os jogadores que preocupavam um pouco mais, pela sequência, pela característica específica de um ou de outro. Então, estão dentro daquele planejamento que nós fizemos para todos estarem muito bem nos momentos mais importantes. Então, os outros todos estão numa condição muito boa, tiveram já dentro da avaliação, acabo de sair da sala de fisiologia, a recuperação dos jogadores está boa, e isso comprova que aquilo que a gente está fazendo é o certo que nós precisamos fazer para esse momento. Embora o time esteja agora com a competição diferente do Campeonato Brasileiro, você destacou na coletiva de que o time não sofreu gols, o que é importante também para questão de tabela no Campeonato Brasileiro. E essa equação também com o ataque pode passar também por essa nova configuração do time, mesmo o Barcos ficando, não é que seja ele, né, a solução, mas pode passar também por isso, essa nova equação do time também conseguir fazer gols? O futebol tem seus caprichos, né? Se nós pegarmos os últimos 3 jogos que jogamos, o jogo em que menos criamos foi o jogo em que fizemos gol. Foi o jogo contra o Santos. Os outros 2 jogos, o jogo contra o Corinthians e o jogo contra o São Paulo, criamos bastante, mas não fizemos.
Então, tem que ter calma. Eu acho que o caminho para você marcar é criar com qualidade. A partir do momento que a equipe cria com qualidade, que as vitórias se estabelecem, a tranquilidade também volta para fazermos um número maior de gols também no Campeonato Brasileiro, que é onde está faltando. Mano, eu sei que você não gosta da palavra poupar, mas esse gerenciamento todo ele é importante. Se o Cruzeiro disputa 3 competições, 3 clubes diferentes... Tá aí, gerenciamento é uma palavra boa. Bonito. Tá, gostei. Prefiro gerenciamento. Mas então, são 3 clubes diferentes, 3 competições diferentes, viagens cansativas. E essas pessoas que criticam poupar jogadores, descansar jogadores, às vezes no dia a dia elas também poupam dinheiro, colocam ali o dinheiro para guardar para viagem. Esse gerenciamento do Cruzeiro é uma espécie de investimento também, como um investimento financeiro das pessoas no dia a dia? Claro. São decisões difíceis que tomamos, né? Eu sei que o torcedor sempre quer ver na avaliação dele a força máxima em campo, né? Mas é só olhar em volta aí. Semana passada, vi ótimos levantamentos de quilometragem percorrida, né? Mais as horas de voo que você fica, mais a espera nos aeroportos que não estava ali, nas horas que nós gastamos, por exemplo, para nos deslocar para Porto Alegre, para agora que vamos a Salvador, né? Tudo está colocado nessa questão. Tem a questão emocional. Você prepara um jogo decisivo, que nem nós preparamos o jogo de quarta-feira contra o Santos, era um jogo decisivo, eram os primeiros 90 minutos de uma decisão. Então, 2 dias depois, os jogadores sentem essa preparação. Você aperta mais, você arrocha mais, o jogador se prepara para um jogo que produz nele um desgaste mental. E depois, 48 horas depois, 78 horas depois, você tem que preparar um jogo seguinte, sabendo que na quarta-feira que vem você tem novamente um caráter extremamente decisivo. Então, esses cuidados que nós temos estão, né, cientificamente comprovados que produzem um desgaste. E nós queremos fazer isso da melhor maneira possível, sem que o Cruzeiro tenha queda de rendimento. Estamos indo bem, vamos tentar melhorar ainda nesse momento decisivo. Tudo bem, mano? Tudo jóia. Vou ligar aqui primeiro. O Cruzeiro aqui nos números é o segundo time que finaliza errado no campeonato. Só o Santos finaliza mais errado que o Cruzeiro. Como corrigir isso, você acha, e por que esses números? Eu acho que o Cruzeiro faz mais coisa certa do que errada. Mas, como sempre se pega o negativo, né, se dá ênfase para isso. Então, vamos com calma, a gente está tranquilo aqui. Eu queria fazer uma pergunta da Libertadores. Seu time, nessa mudança aí, depois de parada da Copa, mexeu só numa função específica no ataque ali. Praticamente é o mesmo que estreou no campeonato. Que vantagem você vê sobre isso e com o Barcos no time ali muda muito pouco que a engrenagem do time realmente? Você vê uma vantagem nisso? Temos vantagens. Por exemplo, temos um fato muito positivo na Libertadores. Somos o ataque mais positivo da Libertadores. Veja como nas coisas positivas, às vezes, vocês não gostam de falar, né? Vocês gostam de falar das negativas. Não, vamos falar das coisas positivas. O Cruzeiro está bem, está tranquilo. Vai para um jogo de mata-mata contra uma grande equipe, um grande clube que é o Flamengo. Estamos vendo o Flamengo aí praticar um grande futebol, encantando a todo mundo. E o Cruzeiro tem essa pedreira pela frente. Mas nós vamos estar preparados para jogar 2 grandes jogos com o Flamengo e fazer aquilo que o Cruzeiro vem fazendo na temporada. E qual ponto forte você vê do Flamengo? Assim, você pode falar já? Não, isso eu vou falar internamente. Mas tem muitos pontos fortes, não tenha dúvida. Ô, mano, aqui atrás. Agora o Cruzeiro pega 2 rubro-negros, né? Que é o Vitória no final de semana e o Flamengo no meio de semana. Depois o Flamengo novamente. Como que prepara o jogador para uma decisão como a de quarta-feira? E se você prefere, você acha que tem mais algum jogo importante entre Flamengo e Vitória? Qual que você acha que é o mais importante aí? Um jogo tem caráter extremamente decisivo e outro é um jogo de pontos corridos num campeonato de 38 rodadas. Né? Coincidentemente, temos um rubro-negro antes de um jogo com o Flamengo. Ano passado, antes da final, jogamos com o Atlético Goianiense.
Mas são apenas coincidências. Não tem como você pensar num jogo para outro, a não ser aquilo que nós vamos fazer como estratégia para os dois jogos, né? Mas são adversários distintos, situações diferentes, competições diferentes. E a gente vai saber se comportar adequadamente para cada uma delas. Mano, o Cruzeiro tem essa sequência difícil pela frente, né? Teve um jogo extremamente desgastante no meio da semana, né? Contra o Santos, debaixo de chuva. Conseguiu um bom resultado, agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro. Queria que você falasse duas coisas. Primeiro, como é que está o foco, os objetivos no Cruzeiro para o Campeonato Brasileiro também? A gente sabe que tem poupado pelo número de jogos e pelas constantes decisões que tem tido pela frente, e enfrentar o Vitória fora de casa, que hoje está aí beirando a zona de rebaixamento, também deve ser dificílimo, né, nessa sequência. Tudo é difícil no Campeonato Brasileiro, não tem nenhum tipo de jogo que você pode imaginar que vai encontrar algum tipo de facilidades. O Cruzeiro vem jogando bem, depois que voltou a parada da Copa, tinha uma expectativa sobre todo mundo, como ia se comportar. Está com 50% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Então, estacionou na colocação em que estava quando foi a retomada. Iniciamos com 100%, fizemos 2 vitórias, infelizmente depois tivemos 2 derrotas, mas não jogamos mal nas 2 derrotas, né? Então, tem que manter um padrão dentro do Campeonato Brasileiro, não ter grandes oscilações, né? E ter foco, porque é importante e difícil nessa hora mesmo, antes de jogos decisivos ou no meio de jogos decisivos, como jogamos da Copa do Brasil e da Libertadores, você manter o foco no Campeonato Brasileiro. E o segredo e a tentativa talvez seja exatamente optar por esse ou aquele que não esteja jogando e que mantém essa força da equipe, essa ambição de vencer, até como uma oportunidade de entrar em campo e mostrar a sua capacidade. Mano, você disse a questão de padrão de jogo. Dá para fazer uma análise de comportamento? Tem alguma semelhança em termos do jogo contra o Santos, pela Copa do Brasil, e agora já pensando no Flamengo na Copa Libertadores da América? Claro que na Copa do Brasil o jogo fora de casa não tem o gol qualificado. Na Libertadores tem. Muda alguma coisa ou não? Muda. São os adversários diferentes, estão jogando de maneiras diferentes. A intensidade de jogo do Flamengo é uma intensidade que chama atenção, né? Então você vai enfrentar um adversário desse na sua casa e ele sabendo que tem uma necessidade de abrir uma vantagem para conduzir para um segundo jogo, isso cria uma dificuldade maior, não tenha dúvida que cria uma dificuldade maior. Mas nós não podemos chegar na semana que vem, ir ao Maracanã e assistir o Flamengo e deixar o Flamengo fazer o que ele quer. Isso não termina bem, nós sabemos que não termina bem. Então, sabemos também que temos capacidade para fazer um jogo bem jogado. Será necessário fazer isso na quarta-feira que vem. Mano, o Cruzeiro já até conquistou vitórias fora de casa no Brasileiro. Na Copa do Brasil venceu os 2 jogos que fez fora de BH, mas vem de uma sequência negativa de resultados, né, fora de casa no Brasileiro, apesar de até ter jogado bem contra o Corinthians, por exemplo. Qual a importância de voltar a vencer fora de casa, ainda mais depois de um tropeço fora, e como que você trabalha isso, como que é na sua cabeça essa sequência ruim do Cruzeiro fora de casa? Sequência fora de casa no Campeonato Brasileiro é muito parecido para todo mundo, né? Quem consegue estabelecer jogos e vitórias importantes em sequência fora de casa no Brasileiro, quase sempre é o campeão brasileiro. Mas você não as consegue só por decreto. Vamos decidir, vamos jogar bem fora de casa, vamos ganhar, né? Seria relativamente simples e todo mundo deve ter esse objetivo. É difícil jogar fora de casa. É difícil. O segredo é você conseguir manter padrão mesmo de rendimento. Eu achei que a equipe fez um bom jogo contra o Corinthians. Pecou nos detalhes. Fez um bom jogo contra o São Paulo. Pecou nos detalhes. Perdemos as 2 partidas. Mas nós já vimos de 2 jogos difíceis pelo Brasileiro. Nós já tínhamos feito 2 viradas dentro de casa. E eu adverti a equipe. Não se consegue virar contra todo mundo o tempo inteiro. Não podemos sair atrás novamente no marcador. E sentimos na carne a dificuldade de fazer isso, né? Então, aprendemos, fomos retomar alguns pontos importantes. Você tem que baixar a taxa de erro, pelo menos aquele erro não forçado, o erro bobo, o erro de avaliação de posicionamento.
Quando o adversário tem mérito, é mérito do adversário, tem muito mérito nas outras equipes. Mas nós podemos melhorar em relação a isso. É isso que vamos tentar fazer. Mas só para a gente fechar aqui, a gente entendeu claramente por que é importante poupar, gerenciar no futebol. Agora, na sua vida pessoal, você é aquele cara que... Tem uma matéria, né? Tu quer fazer que eu te responda alguma coisa para você usar numa matéria. Não, eu queria te perguntar se na vida... Vamos falar claro, então. Vamos combinar. O que você quer? Então, não, combinar não. Precisa saber da sua resposta mesmo. Não precisa combinar. Eu queria saber se na sua vida pessoal você é um cara que poupa